alta do desemprego, muitas pessoas são forçadas a empreender. Isso requer planejamento e muita determinação. O Sebrae tem sido fundamental na qualificação de novos empreendedores e até na superação da crise. Zé Camelo, superintendente do Sebrae no Rio Grande do Norte, é o meu convidado da semana. O Sebrae lançou um programa para apoiar as empresas que estão em dificuldades nesse momento de crise. Supere a crise. Dá para manter a empresa aberta? Dá. Tá dando. Tá dando. Eu queria cumprimentar a todos os telespectadores, dizer que é um prazer estar aqui no seu programa. O Supere a Crise é uma iniciativa do Sebrae Rio Grande do Norte, não é nem do sistema Sebrae, do Sebrae local, de enfrentamento desse momento de dificuldades. Né? Tivemos até muita dúvida se colocava a palavra crise ou se não colocávamos a palavra crise. Mas nós temos que dar uma resposta, né? Efetiva, além de estar reclamando dos poderes, além de estar reclamando da classe política, além da volta da inflação, da recessão, de todas essas mazelas que o país está vivendo no momento. Então, existe no nosso portal, tá certo? Um banner, Supere a Crise, que o empresário acessa, dá algumas informações básicas da empresa dele, tá certo? Faturamento, por faixa, qual é o segmento, etc. E em cima dela a gente faz um pré-diagnóstico, uma avaliação da empresa, e nós vamos à empresa, e esse programa é feito necessariamente, tá certo? Condicionalmente, por uma pessoa da equipe técnica do Sebrae, uma formação de consultoria, etc. Aí nós fazemos aprofundamos os dados, conversamos com ele e vemos como é que a gente pode ajudar ele a sair da situação que ele se encontra. Além disso, nesse site, nós temos algumas informações preciosas, certo? Algumas informações sobre renegociação com o banco, né? Algumas informações sobre mercado. Ou seja, a gente poderia, na verdade, como alguns outros Sebrais fizeram, ficar só nessa parte da informação. Mas não, nós resolvemos ir à empresa. Quer dizer, vocês apontam soluções. Ô Diógenes, nós tivemos aqui numa seca feroz aí, que ela continua feroz. Mas há uns 3 anos atrás, quando ela pegou pesado, nós temos vários produtores rurais que são nossos clientes. Apicultores, ovinocultores, pequenos. E aí a gente resolveu fazer um programa semelhante, e aí os consultores do Sebrae perguntaram, o que é que eu digo? Eu digo, você chega lá e diz assim, amigo velho, vim aqui lhe dar um abraço. Vim aqui ver como é que a gente cria aqui Pode ser que não tenha solução, tá certo? Mas é importante ir. Não é? O diálogo. O diálogo e abrir uma janela. Né? Abrir uma janela. Não é? Porque é isso que as pessoas esperam, e as empresas esperam, de uma instituição como o Sebrae. Nós estamos atendendo cerca de 150 empresas. É difícil a gente fazer isso, porque às vezes o cara está numa situação tão complicada que ele fica... Mas eu vou lhe dar um exemplo clássico. O pequeno mistura o dele com o da empresa. Ele bota o dele dentro sempre. Sempre. Certo? Aí, às vezes, o camarada está fazendo capital de giro com um cheque especial dele, com o limite dele. Aí está pagando 12%, 13% ao mês, rapaz. Que é quanto um banco cobra. Quando ele pode ter acesso até... Quando ele pode pagar 3 ou 4 que não é civilizado, mas é um terço de 12. Então, acertar, ajeitar, não é? Como é que a gente escapa? Não é? Como é que a gente pode... Eu tenho uma coisa para se encerrar. Como é que a gente renegocia com os bancos? Como é que a gente renegocia com os credores? Fazer mais ou menos como a gente fez aqui. Aqui no Sebrae, nós rediscutimos todos os contratos com fornecedores, todos. Então, o Supere a Crise é um passo efetivo adiante no sentido da suporte às empresas que estão com necessidades. A realidade é dura, né? Muitas empresas tiveram que fechar as portas. O Sebrae do Rio Grande do Norte tem ideia do impacto disso no ambiente das micro e pequenas empresas? Esse ano, o número de empresas formalizadas
que inclui o microempreendedor individual, é 20% ou 30% menor do que foi no mesmo período do ano passado. Esse é um dado, tá certo? O dado de fechamento, nós temos dados da Federação do Comércio, que falam em milhares de lojas sendo fechadas. E o que a gente vê de olho quando a gente anda pela cidade e pelo interior do estado, nos shopping centers, nas ruas de comércio, não é? Quer dizer, é o vende-se e o aluga-se. E o vende-se e aluga-se também, o cara está querendo, né? Então, isso é uma coisa extremamente preocupante, como é preocupante também o tipo de empreendedor que está se formalizando agora. O fechamento das empresas acaba caindo noutro cenário extremamente negativo, que é o desemprego, uma das maiores mazelas do país nesse instante. Qual é o saldo aqui no Rio Grande do Norte? Como é que o SEBRAE tem acompanhado isso? A primeira discussão que se faz, que pouca gente sabe, é que quem emprega no Rio Grande do Norte há 10 anos são as empresas com menos de 10 empregados. Isso é fato. Isso é fato. Nós vínhamos com um saldo positivo há 15 anos atrás, de 20 mil empregos gerados. Quando eu digo saldo de emprego, não é o relatório de estatística que o IBGE faz, não. Né? Eu estou falando em saldo de o CAGED, que é o Cadastro Geral de Emprego, o Ministério do Trabalho cria. Quantas empresas com carteiras assinadas quantas carteiras foram assinadas com admissão e quantas carteiras foram assinadas com admissão? Saldo. Os postos formais de trabalho. Isso, é o saldo. Aí nós passamos, na época na época de bonança de 20, caímos para 10, 12, tá certo? E esse número cai espetacularmente esse ano. Apesar da gente ter um saldo positivo no mês de setembro, tá certo? No mês de setembro, outubro a gente ainda não tem. A gente perdeu nessa equação mais de 10 mil postos de trabalho. Apesar de você ter um número positivo para as empresas com mais de 10 empregados. Então, quem demite, o vilão, entre aspas, né? O segmento que demite mais é o segmento de empresas com mais de 100 empregados no estado. Então, as empresas com até 10 empregados conseguem manter um saldo positivo e, com isso, ou ter um saldo positivo ou arrefecer esse número tão negativo. Então, não acredito em nenhum programa de desenvolvimento, em nenhuma perspectiva de trabalho que se faça de suporte ao desenvolvimento do Rio Grande do Norte, que não dê uma ênfase e uma prioridade específica à micro e pequena empresa do Estado. Muita gente tem perdido o emprego, Zé Camelo, e tem sido forçado a empreender. Qual é a taxa de sucesso desses novos empreendedores e quais os cuidados que eles precisam ter? Olha, você tem, a rigor, você tem vários tipos de empreendedor, mas você tem alguns estudiosos dividem em dois. As pessoas que empreendem por necessidade e as pessoas que empreendem por oportunidade. As pessoas que empreendem oportunidade são aquelas pessoas que ou se consideram com talento para montar seu próprio negócio, né? E quando ele montar seu próprio negócio, vai desde da empresa que está, do garoto que pensa numa startup, até a garota que herdou um posto de gasolina, que é uma coisa, ou um motel, que é uma coisa absolutamente convencional, e põe um molho, inova no negócio dela e vai para frente. Né? É o engenheiro de produção que está saindo da faculdade, é o jornalista que vislumbra a possibilidade de colocar um blog e vai e tal. A chance dessas pessoas não darem certo é muito maior, ou a chance delas darem certo é muito maior do que aquele que empreende por necessidade. O que empreende por necessidade é que passou num concurso para ser soldado de polícia, por exemplo, e está aguardando e botou uma merceariazinha, um negocinho. Tá na e quem perdeu o emprego. Né? E quem perdeu o emprego. Esse que empreende por necessidade tem muito pouca chance de dar certo. Por isso é que, quando a gente estimula o empreendedorismo, a gente diz que as pessoas têm que ter muito cuidado, tem que abrir fazer um plano de negócio,
tem que estudar o mercado, tem que estruturar, não é? Estruturar a questão financeira. O Sebrae tem uma cartilha com 40 perguntas para o empreendedor. Esse tipo de instrumento ajuda? Ajuda demais, ajuda demais. Ó, nós temos escritório em 9 cidades do interior, mais Natal. Nós atendemos aqui quase 30 mil empresas por ano. Só aqui em Natal deve vir 200, 250 empresas por dia. Não é? Então nós temos experiência nisso. Se o amigo ou amiga que está nos escutando agora tiver alguma ideia de trabalho, venha passar com a gente. As chances, não é, da gente esclarecer algumas coisas são muito maiores. E quais os conselhos que o senhor daria exatamente para esse empreendedor que está vivendo essa crise e precisa se informar? Eu acho que ele tem que vir conversar conosco, acreditar no sonho, né? Isso é uma coisa meio romântica e as pessoas pensam que o romantismo e Está fora de moda. Não é não. As pessoas, eu digo muito o seguinte, primeiro que quem não tiver disposto a trabalhar muito mais do que trabalha como empregado, não saia fora do... E às vezes é uma ilusão nesse aspecto, né? O camarada, eu vou trabalhar para mim mais, e tal, muito vou fazer meu horário. Muito mais. Esse empresária de 10 empregados, esse está dando emprego, anda com uma chave no bolso da marcenaria, da oficina mecânica, da lanchonete, da loja do shopping. Da loja do shopping, por exemplo, quando o cara abre às 10 horas da manhã o shopping, ele está lá, amigo. E quando fecha às 10 horas, ele está lá de novo fazendo caixa. E no domingo, e no dia dos namorados, e no dia das mães, e no Natal. Então, a primeira coisa é perseverar. A segunda coisa é se estruturar para montar o negócio. Não sair aleatoriamente. Isso requer planejamento, requer treinamento, requer uma série de coisas. Isso. O maestro Antônio Carlos, brasileiro de Almeida Jobim, que foi talvez o maior artista, né? Nosso grande artista do século passado, eu gosto muito dele, aí coloco ele, Paulinho da Viola, assim, numa coisa... Ele dizia que 90% é inspiração... como é que se diz? Dedicação. Suor. Transpiração. Transpiração. É o cara que tem que entregar a música a semana que entra e não apareceu nada no juízo dele. Então, não basta ser talentoso e ter a ideia brilhante, não. Claro que ser talentoso e ter ideia brilhante é importantíssimo. Mas você tem que perseverar, fazer as coisas, fazer a conta, entendeu? Se dedicar a algumas coisas que você não gosta. E suar a camisa. E suar, e principalmente suar a camisa. Assim, são 3 palavras. Trabalho, trabalho e trabalho. Teto de gastos. Algum setor está imune à crise e quais os mais afetados, na sua opinião? Os mais afetados são os que têm algum tipo de vínculo com o Estado, né? Porque o político ele fala muito em preservar esses empregos que existem, não é? Mas estão esquecidos dos 12 mil, dos 11 mil que eu falei no começo do programa, que perderam o emprego. Esse é como se não fosse problema nosso. Você falou nos mais afetados, mas tem algum setor imune? Eu acho que a turma quem está na área de turismo, por exemplo, quem está na área de turismo, está conseguindo escapar, porque foi uma atividade, né, menos afetada. E eu acho que também é uma atividade que pode sair mais rápido. E trabalha, que mesmo que você não tenha um boom, você vai ter turista a partir do próximo mês até o carnaval, né? Então quem está no segmento se organizou, está conseguindo respirar. E algumas coisas, né? Quem trabalha com exportação, que o dólar está favorável, não é? Ajudado aí pelo nosso, né? O novo líder do mundo, né? Donald Trump. O Trump, né? Você tem hoje aí
que eu acho, inclusive, que é um novo eixo, uma nova alternativa de desenvolvimento econômico da gente, que a gente potencializar nossa localização geográfica, né? Você tem aquele voo semanal, que agora acho que são 2 vezes por semana da Lufthansa, saindo com produtos do nosso agronegócio. É uma oportunidade, mas são coisas pontuais. São coisas pontuais. O governo estadual está com dificuldade de custeio da máquina pública, atraso em folha de servidores, perspectiva até de não pagamento do 13º e atraso também de pagamento de fornecedores. Como o SEBRAE avalia esse momento específico do Rio Grande do Norte? Olha, não é um problema do Rio Grande do Norte, né? A gente fala muito, por exemplo, no Rio de Janeiro, que o Rio, como se a gente não tivesse feito a mesma coisa, né? E outros estados também. Não, mas vamos estar comparado com o Rio de Janeiro. É que o povo gosta muito, ou fala muito bem do Rio, ou fala muito mal do Rio de Janeiro, né? Fala na maravilha que foi a Olimpíada e fala nesse momento aí. Não, porque esses reajustes, esse peso no custeio do Estado é fruto daqueles reajustes que foram dados há 6, 7 anos atrás. A várias categorias? A todas. Era só pedir. Era só pedir. Com a Assembleia Legislativa batendo palma, amigo. Ou exigindo, ou puxando. Aí depois nós viemos com aquele tempo de Rosalba aqui. O povo crucificava o Beri. E quem tem razão é o Beri. Está aí o Estado. Quem tem razão é o meu colega, que eu tenho muito orgulho de ser amigo, o Beri Rodrigues, que dizia, nós vamos bater aí. Batemos. Vou dar um exemplo. O Estado do Espírito Santo faz muito bem, obrigado. Há 8, 10, 12 anos atrás, lá atrás, esse governador atual, quando era governador para trás, conseguiu convencer a opinião pública e a Assembleia que royalty não era para usar em custeio. O royalty era para usar em investimento. Aqui o royalty se incorporou ao custeio de tal forma que o secretário de tributação, secretário de planejamento, não estou falando do secretário não, qualquer um deles, dá como justificativa da crise a queda dos royalties. Aliás, é a mesma justificativa do Estado do Rio de Janeiro. Pois, que é a mesma justificativa do Estado do Rio de Janeiro. Pois lá no Espírito Santo, que vai muito bem, obrigado, ou pelo menos não está uma confusão desse tamanho, os royalties são para investimento. A gente se acostumou a usar royalties para brincar o carnaval em Macau, Diógenes. E como é que o senhor vê essa guerra dos poderes por orçamento aí, sobra de orçamento sendo requisitada, sendo até oferecida como ajuda? Esse povo vai se entender? Não? Vai ter que se entender, porque se a situação, por exemplo, nós estamos discutindo agora a questão desse recurso, né, que vem da repactuação, né, da repatriação. Né? E é inclusive engraçado como é que a União repatria o verbo? Acho que é repatria. E passa o dinheiro para os estados, menos a multa. A multa não faz parte, não é? Não é um negócio... No momento está subjúdice. Não é, mas é um negócio que não dá para entender. Até porque se refere a recurso do imposto de renda, que é partilhado com os entes. Pois é. Então você teve a Previdência, se usou o recurso. Agora é esse que usou o recurso. E a gente fica fazendo de conta, tá certo? Que isso é suficiente, não é. O governo aposta na repatriação e no Refis para fechar suas contas. O Refis é o Programa de Recuperação de Crédito Tributário. Como será a adesão no ambiente das pequenas e microempresas? Em relação às pequenas empresas, o Refis importante, a grande, eu acho, adesão vai se dar ao programa do governo federal, que são em 120 meses, que a gente está fazendo um mutirão de renegociação, que é com os impostos referentes ao super simples. A gente espera que lá a gente vai ter uma adesão maior. Aqui, apenas para efeito de informação, no último Refis, parece que a gente teve um valor de renegociação da ordem de 43 milhões, mas dos 43, 40 foi para a Petrobras, que tinha uma demanda e conseguiu organizar. Eu não acho, é sempre importante você repactuar, porque você volta a operar com um saneamento financeiro. Mas, do ponto de vista de recolhimento tributário dos pequenos, eu não acredito, até porque são pequenos, né?
os volumes são pequenos, num volume muito grande de recurso para o governo do Estado. O Rio Grande do Norte tem uma das máquinas, o Rio Grande do Norte tem uma das secretarias de Fazenda, que aqui é a Secretaria de Tributação, mais eficientes do Brasil. A eficiência é admirável e palma para a eficiência. Aliás, como é a eficiência do poder público quando cobra. Não é verdade. Você dizer que, você achar, por exemplo, que o Estado, não é? Que o Estado é ineficiente, não é verdade. Nesse setor, não. Diógenes, você está aqui no Sebrae, a gente está gravando o programa aqui no Sebrae. Espera tirar teu carro ali, e quando chegar ali perto da casa de Geraldo Melo ali, que é seguindo aqui, né? Mais adiante. Aí você entra à direita com o sinal fechado. Olha, hoje, menos de uma semana depois, você recebe na sua casa uma fotografia do seu carro, dizendo a hora, o lugar, quantos pontos você tem na carteira e o valor da sua multa. E você tem até o dia tanto para pagar. Nós estamos em novembro, daqui a 30 dias você recebe na sua casa um carnezinho de IPTU. O carnezinho de IPTU diz a você, né, a sua área construída, a sua área do seu terreno. Quanto vale o seu terreno? Se você quiser pagar à vista, tem lá previstozinho quanto você vai pagar. Se você quiser em 5 parcelas, quanto? Se você tiver em 10 parcelas, quanto? Você tem isso um ano antes de fechar o ano. Né? Você recebe em dezembro, um negócio que você tem até dezembro do ano que entra para pagar. Já a prestação de serviço público... Agora, se você tiver feito uma ponte safena lá no Valfredo Gugel, aí não sabe seu nome. Se você for um aluno que se transferiu, não, aí não. O ponto mais... A mesma coisa acontece na Secretaria da Fazenda. Ele tem lá o valor que você deve. Se você quiser, bora. Eles cobraram no começo do ano o ICMS do valor do frete, retroativo para 5 anos atrás, com um refizinho para você parcelar em 5 vezes. Eles sabem os valores. Até que ponto essa crise tem prejudicado o programa do empreendedor individual? O número de empreendedores individuais esse ano é menor do que o ano passado, e que se formalizaram. Eu acho até que o número de formalizáveis, né, reduziu-se. Uma das coisas que avançou nesse país foi a questão do super simples. Eu acho que eu acho que a sociedade brasileira incorporou, abraçou, e a classe política também, a questão do empreendedorismo. E de você ser formal. Hoje, não tem nenhuma vantagem você ser informal no Brasil. Por quê? Porque você, pagando um valor baixíssimo, R$50 por mês, menos de R$50 por mês, você recolhe a Previdência Social, tem todos os direitos a partir disso. Pode se aposentar, se você ficar doente, você pode ter a cobertura previdenciária que a lei prevê. Você pode até ter um empregado, você tem CNPJ, com o CNPJ você pode vender o Estado, se você for louco. Você pode vender a grandes empresas. Nesse momento não é um bom negócio. Em algumas prefeituras ainda é um bom negócio. Agora tem acontecido uma coisa, as pessoas se formalizam, acham que só vão pagar uma vez esse valor, né? E ficam devendo. Como é que está essa coisa da inadimplência? Há uma inadimplência muito grande. Eu acho que uns 40% de inadimplência. Mas eu acho que tem muita... Parte dessa inadimplência é a questão da cobrança. Tá certo? A questão da cobrança tem que ser mais... Desinformação? Também. Desinformação e gente que montou a empresa e passou num concurso, ou arrumou um emprego, e aí esqueceu de dar baixa. Nesse mutirão da renegociação que nós vamos fazer, que o sistema Sebrae está fazendo, nós vamos tratar disso e vamos tirar do cadastro ou dar sanear um pouco esse cadastro, né? Qual é a avaliação que você faz do governo Michel Temer, né? Depois desse turbilhão de coisas, impeachment de Dilma? Há ambiente para ele, pelo menos, dar um encaminhamento dos assuntos econômicos do país? Olhe,
Eu, pessoalmente, como sou meio agoniado, acho que a gente podia ter avançado mais. Mas há uma grande expectativa favorável com a área econômica do governo. Né? E quando aí você tem o próprio ministro da Fazenda, né? O Henrique Meirelles. A presidente do BNDES, né? É diferente, né? Maria Silvia. O Mansueto, não é? O pessoal da Receita Federal, né? O presidente do Banco do Brasil, até o presidente da Petrobras, né? O presidente da Petrobras. Há uma expectativa muito favorável, muito positiva da classe empresarial e eu acho que da população com relação ao que a gente pode fazer. O senhor acredita que o teto de gastos vai funcionar, que as reformas vão sair, reformas como a da Previdência vão sair? O teto de gasto é simplesmente dizer, a gente acertar que daqui para frente a gente só gasta o que a gente arrecadar. Eu quero saber onde é que está errado isso. Com reposição da inflação. Com reposição da inflação, inclusive. E se você, por acaso, tiver alguma prioridade a mais, você tira de um canto para dar para o outro. Isso a partir de agora, fica proibido você usar a maquininha, tá certo? Da Casa da Moeda, ou a outra maquininha que é mais perversa, que é você pegar e emitir título e ir para a Bolsa. Sacar dinheiro aumentando o nível de demanda e a taxa de juro. É só isso que essa PEC está determinando. E outra coisa, 20 anos, ela não devia ser por 20 anos, não. Ela devia ser para a vida inteira. Devia ser proibido você ter um orçamento, você gastar no ano seguinte mais do que você gastou no ano anterior, se você não tiver o aumento da receita. Por último, a luz no fim do túnel. Você está entre os otimistas ou os pessimistas para 2017? Eu sou um otimista sucupiriano, lá do Coronel Odorico Paraguaçu, um otimista juramentado, como ele dizia. Né? Você acredita? Eu acho que vai. E todos os sinais da economia, né, estão dizendo que a gente tá piorando menos. Né? Tá piorando menos. Vamos fazer aqui um acerto aqui nós dois? Vamos chegar aqui, vamos conversar em novembro de 2017 para saber se deu certo. Já está marcada a entrevista. Está marcado, com o maior prazer, para saber se deu certo. Obrigado, Zé Gamelo, pela entrevista e vamos esperar um 2017 melhor. Eu que agradeço, amigo.